Paz e bem, querido amigo, querida amiga, que nos acompanha na Escola Franciscana de Teologia, esse canal de anúncio do Reino de Deus, esse canal da alegria franciscana, do compromisso, da construção de um mundo melhor para a glória de Deus. Nós estamos, nesta semana, vivendo um momento de gratidão. Gratidão a Deus por nos ter dado o Papa Francisco como um sinal do seu amor, como um sinal do reino de Deus, como uma proposta de igreja em saída, uma proposta de fé, uma proposta de vida. O Papa Francisco é uma verdadeira primavera eclesial para a glória de Deus e, com a sua volta à casa do Pai, nós manifestamos o nosso pesar, mas ao mesmo tempo a nossa alegria pelo ministério que este grande homem trouxe para a igreja, trouxe para o mundo, com o nome de Francisco. E na nossa roda de conversa, hoje nós estamos no nosso terceiro encontro, nós temos a alegria muito grande de receber a Célia. Célia Soares de Souza, uma cristã leiga, casada e mãe, mestra e doutoranda em teologia pela PUC de São Paulo. A Célia é coordenadora da Comissão Nacional de Formação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, a CNLB, um organismo tão importante para a sinodalidade, para o compromisso dos leigos e leigas na comunhão da igreja. Um abraço a todos os nossos irmãos e irmãs da CNLB. Ela é assessora da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB Nacional, membro da equipe de assessoria teológica da Academia Marial de Aparecida e da Rede Brasileira de Teólogas. Tem livros publicados pela editora Santuário na área da Mariologia, entre tantas outras atividades. Pessoalmente, tenho a alegria de receber a Célia, uma grande amiga, uma grande companheira de Mariologia, alguém que de fato traz uma palavra singular, e dessa palavra singular que a Célia traz para nós, ela vai conversar conosco sobre essa relação, sobre a importância do ministério do Papa Francisco, a partir, pensado na vertente do laicato e da mulher. Célia, seja muito bem-vinda, é um privilégio muito grande tê-la conosco. Gratidão, paz e bem, Frei Jonas, a todas e todos que nos acompanham. É uma alegria também estar aqui, na Escola Franciscana de Teologia, esse convite que alegrou muito meu coração, e também poder falar sobre esse tema, que é a nossa vida, é o nosso cotidiano. E nessa semana, que de fato o nosso coração, ainda entristecido pela Páscoa do nosso tão querido, já saudoso Papa Francisco, ainda difícil de acreditar, essa passagem tão rápida, mas, como você disse, feliz por todo o legado que ele nos deixa, por todo o aprendizado, e nós ainda estamos recepcionando tantos os seus ensinamentos e lembrando a cada dia de todo o seu testemunho, que marcou tanto, sobretudo no serviço aos mais pobres, nas inclusões diversas, um magistério tão cheio de amor, um testemunho tão corajoso, profético. Então, de fato, algo que marca muito a nossa vida e marcará certamente, a história da igreja, a vida da igreja, com todo o seu testemunho. E aí, então, a nossa conversa de hoje, nessa perspectiva do laicato, para nós é um tema muito importante, um tema que, de fato, vem falar sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. E eu já gostaria de fazer uma ponte com esse último momento que a igreja vive, ainda na recepção do sínodo, na 16ª Assembleia dos Bispos, que nós conhecemos então como o Sínodo sobre a Sinodalidade, que tratou da comunhão, participação e missão. E como é importante a gente perceber, nesses três aspectos, toda a ligação com o Concílio Vaticano II. Então, eu penso que, para a gente falar da participação da mulher e da participação do laicato na igreja, na sociedade, é importante retomar algumas afirmações da igreja, algumas descobertas, alguns impulsos que a igreja
foi fazendo ao longo da vida, ao longo da caminhada, da participação de tantos cristãos leigos e leigas, bem anterior ao Concílio Vaticano II, inclusive, com movimentos de círculos bíblicos, com as várias juventudes participando das várias realidades, e o Concílio Vaticano II, então, que acontece de 1962 a 1964, ele acaba sendo também recepcionando, né, acaba sendo um palco para toda essa realidade que, sobretudo, os cristãos leigos e leigas daquele tempo já iniciam seu protagonismo. Portanto, falar em comunhão e missão são aspectos que muitas vezes estão mais distantes da nossa compreensão, mas eles são fundamentais para que a gente possa compreender a nossa presença, a nossa importância como cristãos leigos e leigas. Então, antes de continuar, eu vou falar sempre cristãos leigos e leigas, porque essa é a linguagem que nós utilizamos, sobretudo a partir do documento 62 da CNBB, Missão e Ministério dos Cristãos Leigos e Leigas, e também o documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas, Sal da Terra e Luz do Mundo, na Igreja e na Sociedade. Então, essa é uma expressão que é muito cara para nós. Então, todos na Igreja somos cristãos, cada qual com a sua particularidade, né? Nós somos cristãos leigos e leigas, temos também os cristãos bispos, os cristãos diáconos, os cristãos presbíteros, cristãos religiosos, religiosas, mas todos partimos da mesma fonte. E aí, então, quando nós falamos de comunhão, é algo que já está muito presente em toda a teologia, em toda a história bíblica, que nós somos inseridos, né, nessa vida, nessa história da salvação. Assim como a Trindade Santa, né, faz toda essa grande comunhão, nós também somos inseridos nessa comunhão pelo batismo, porque é a partir do batismo, então, que nós também fazemos parte, tomamos parte dessa grande família cristã. E somos batizadas e batizados justamente para tomar conhecimento, para vivenciar, para testemunhar, não só conhecer a partir da razão, mas aquele conhecimento que passa para o coração, que passa para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que é toda essa dimensão missionária da nossa vida. E aí que o Papa Francisco vai trazer, né, vai trazer para nós a memória, né, de todo essa atitude, esse jeito de ser que é bíblico, que por muito tempo na história da igreja, na vida da igreja, não foi tão presente, mas ele retoma a igreja em saída. Então, aquilo que o documento de Aparecida, 2007, né, nós vamos falar dele daqui a pouco, tratou dessa dimensão dos discípulos missionários, né? Então, o sínodo nos aponta também essa dimensão da missionariedade, né? E aí tudo isso é a partir do batismo. Só que tem uma outra palavrinha aí que é participação, né? Então, quando nós estamos tratando do sínodo, que o Papa Francisco propôs para a igreja, comunhão, participação e missão. Então, vamos retomar um pouco aqui o sentido, né, da palavra participação, que se entende por adesão, intervenção responsável e interação. Se hoje, né, a palavra participação aparece muitas vezes na linguagem teológico-litúrgica, ela traz na sua origem o significado de tomar parte. E aí, na liturgia, nós usamos essa ideia de participação, significando ter relacionamento com, também compartilhar, ter comunhão, no sentido de relação. Portanto, falar de participação, de comunhão, participação e missão, é preciso compreender essa participação dos cristãos leigos e leigas, do laicato, a partir do seu batismo
do nosso batismo na vida eclesial, né, na vida de comunidade, na vida da igreja, mas também no testemunho cotidiano como povo de Deus, na política, na educação, na economia, em tantos outros campos de trabalho. Então, a participação que está intimamente ligada com testemunho. E esse testemunho, para nós, como dizia há pouco, né, ele é muito caro na pessoa do Papa Francisco, que foi nos inserindo em toda a vida da igreja, mas nos colocando a cada momento, a cada dia nas suas palavras e na sua vida, em qual chão nós estamos pisando e aonde é que nós devemos ir. Né? E aí, na alegria do Evangelho, a Evangelii Gaudium, ele vai nos dizer que é para as periferias existenciais, para as periferias sociais e para as periferias geográficas. Então, o testemunho, né, nossa participação, ela vai muito além desse conceito que nós encontramos na liturgia. Então, nós vamos ver também, né, muitas vezes o laicato faz um excelente trabalho na vida de comunidade, nas pastorais, mas ainda muito distante da inserção na sociedade, que é um lugar onde necessita dessa transformação social, da justiça, a luta pela democracia, a inserção política e em tantos aspectos. Um outro ponto que é importante destacar é o conceito povo de Deus. Nós vamos encontrar, né, então, quando a gente fala do testemunho cotidiano como povo de Deus. Povo de Deus somos todos nós batizados. Mas nós, enquanto cristãos leigos e leigas, assumimos muito mais essa categoria porque nós estamos inseridos nas diversas realidades do mundo. Como dizíamos há pouco, né? Justamente pela nossa condição de vida, pela nossa vocação. E esse é um aspecto também muito importante, né? Quando nós olhamos para a igreja, nós nos percebemos que também nós temos uma vocação. Então, a vocação não é a vocação só do presbítero ou da vida religiosa, mas a vocação, e nem só da família, como muitas vezes a gente encontra, mas a vocação enquanto cristãos leigos e leigas, como povo de Deus a caminho. E aí nós, então, estamos em vários lugares, em todas as situações da vida, do cotidiano. Falando um pouco mais ainda do Concílio Vaticano II, que foi um concílio muito importante para a Igreja, porque ele desperta na Igreja uma nova compreensão da nossa vocação e missão, ou da vocação e missão da Igreja, nessa perspectiva de comunhão, de acolhimento, de abertura, de diálogo, desse olhar para as diversas realidades do mundo, esse diálogo, essa aproximação para as diversas realidades do mundo. E uma das constituições do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, justamente vai dizer que a nossa vocação, o nosso lugar de viver a nossa vocação é justamente essa realidade secular, né, própria da nossa vocação. Então, nessa perspectiva de comunhão, que é própria do Concílio Vaticano II, que inclui todos os batizados como membros ativos do povo de Deus e como participantes indispensáveis na ação evangelizadora da Igreja no mundo. E então, nós, certamente, e com toda a nossa dignidade de cristãos leigos e leigos, nos incluímos com muita alegria, inclusive, né, nesses membros ativos do povo de Deus e como participantes indispensáveis na ação evangelizadora da Igreja no mundo. Na questão dos cristãos leigos e leigas, o Concílio Vaticano II foi o que mais se debruçou sobre a sua compreensão eclesial, destacando o seu modo de ser e de se fazer igreja. A riqueza desse concílio, que traz nas várias constituições
a atuação, o testemunho, a participação do laicato. A Sacrosantum Concilium, que tratou da renovação foi a reforma litúrgica do Vaticano II, a grande aspiração foi a participação dos fiéis na liturgia, em especial na celebração eucarística. E lá no número 11 dessa Constituição, fala de uma participação consciente, ativa e frutuosamente. E é muito bonito isso, né? Pensar que, por muito tempo, os fiéis cristãos, como eram chamados, até a Christi Fidelis Laici, que vai ser um dos documentos posterior ao Concílio Vaticano II, sobre a vida e a missão dos cristãos leigos e leigas, mas até então se falava de fiéis cristãos. Se fala de uma participação consciente, por quê? Porque antes a missa, que era rezada em latim, que não tinha uma participação efetiva, a própria leitura bíblica, os círculos bíblicos, quantas ações de grupos que vão nascer a partir dessa realidade do concílio. Uma participação consciente, uma participação ativa, mas também uma participação que possa dar frutos. Frutos na igreja e frutos na sociedade. Então, são 3 aspectos muito importantes. Uma outra Constituição do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, a luz dos povos, essa Constituição inicia dizendo que Cristo é a luz dos povos. E, portanto, os cristãos leigos são chamados por servir por Deus, né, para servir na proposta de seu reino, em virtude da sua condição e missão. E é esta condição e missão que enriquece o corpo de Cristo, onde cada qual tem a sua função e colabora para que esse corpo cresça e se construa diante do amor. E diz assim, que o batismo é o que nos torna participantes e membros do corpo eclesial. E a partir dele nós podemos desenvolver a nossa vocação e missão. Então, olha que bonito isso. Então, os cristãos leigos e leigas definem-se enquanto igreja e saem para participar ativamente da missão neste mundo, no mundo, comprometendo-se a seu modo na execução do trabalho comum, crescendo em todos os aspectos, em direção a Cristo, que é a cabeça da igreja. Eu, particularmente, quando leio esses documentos do Concílio Vaticano II, e leio, então, o Magistério do Papa Francisco, nós percebemos aqui uma intimidade, algo está assim muito integrado, né? Vamos dizer assim, o Papa gosta muito dessa expressão, né? Dizer, tudo está interligado. E o magistério do Papa Francisco está assim construído a partir das bases do Concílio Vaticano II. Então, quando nós lemos isso, saem para participar ativamente da missão, né? Dessa missão no mundo. Aí a gente lê a alegria do Evangelho, que ele vai dizer: preciso uma igreja em saída, que vá para as periferias, que vá para as diversas realidades. Ele mesmo fez isso, né, nos primeiros dias ali já do seu papado, quando ele vai a Lampedusa. Aquilo marcou muito, né, a sua presença ali, e já dizia assim, qual seria, então, o perfil, o testemunho que ele daria, então, como Papa Francisco. Um outro documento do Concílio Vaticano II é a Apostólica Actuositatem, que fala sobre o apostolado dos leigos, dos cristãos leigos e leigas. E diz assim: o concílio dirige-se esperançoso aos leigos, que desempenham um papel específico e insubstituível no conjunto da missão da Igreja. E aqui eu peço uma licença para vocês. E quem tiver aí o documento 105 da CNBB, né, cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo, os bispos do Brasil, ao iniciar esse documento, falam algo bem parecido com o que a Apostólica Actuositatem nos deixou. Então, veja só, o concílio diz assim, vou repetir: o concílio dirige-se esperançoso aos leigos, que desempenham um papel
específico e insubstituível no conjunto da missão da Igreja. Os bispos do Brasil nos dizem: é com admiração e alegria que, mais uma vez, nós, bispos, pastores da Igreja de Cristo, expressamos o nosso agradecimento aos cristãos leigos e leigas pelo testemunho de sua fé, pelo amor e dedicação à Igreja e pelo entusiasmo com que se doam ao nosso povo, às nossas comunidades, às suas famílias, às suas atividades profissionais, até o sacrifício de si. Então, nós vamos percebendo como o Concílio Vaticano II se faz presente, né, em todo esse caminho. Depois, um outro aspecto deste documento, da Apostólica Actus Itatem, nos diz ainda assim que o concílio convida a todos para que se unam cada vez mais intimamente ao próprio Senhor, a Cristo, fazendo dos sentimentos de Cristo os seus próprios sentimentos, conforme a Carta de São Paulo aos Filipenses, e participem de sua missão salvadora. Então, qual que é o nosso papel? Enquanto cristãs, enquanto cristãos, leigas e leigos, na igreja, na sociedade. É o próprio Cristo que nos envia a todas as cidades e lugares aos quais ele mesmo quer chegar, para que, por meio de várias formas e modos de apostolado da igreja, sejam adaptadas às necessidades do tempo, atuem como seus cooperadores generosos na obra de Deus e sabendo que seu trabalho não é em vão diante do Senhor. E ainda vai tratar, né, como cooperadores, dando testemunho, colaborando na santificação do mundo, e vai falar dos campos de apostolado na comunidade cristã, na família, entre os jovens, nos meios sociais, enfim, né, em toda essa realidade. Quando nós olhamos para as conferências episcopais, nós vamos ver também, né, essa presença, essa preocupação na América Latina e no Caribe, do compromisso dos cristãos leigos e leigas nos campos da justiça, da paz, da família, na democracia, na juventude. Então, como é preciso esse compromisso da solidariedade, assumindo tarefas da promoção humana. Depois, Puebla, em 1979, né, a Conferência de Puebla, a terceira, fala também que vai reafirmando, né, aquilo que o Concílio Vaticano II trouxe, também Medellín, apresenta uma igreja comprometida com a promoção da justiça em nossos povos. A Conferência de Santo Domingo chama atenção para o protagonismo do laicato na missão evangelizadora da igreja, alerta que, ainda que haja no interior das nossas igrejas grande participação dos leigos, muitos deles ainda não sentem o sentimento de pertença à igreja, e coloca, então, alguns desafios urgentes, né, que sejam protagonistas da evangelização, que os batizados sejam os primeiros destinatários da nova evangelização, e vai fortalecendo, então, toda essa linha pastoral da igreja, fortalecendo também o aspecto da comunhão, que Puebla já trabalhou isso, a participação. Então, de novo, nós vamos percebendo, né, toda a fonte que o Papa Francisco bebe vem também de toda essa realidade da América Latina, do qual ele era um sacerdote, presbítero, enquanto bispo, cardeal, muito presente, todo esse dinamismo da Igreja da América Latina. E quando nós olhamos, então, para Aparecida, nós bem sabemos, né, que ele era um dos redatores do texto de Aparecida, e, de novo, nós vamos encontrar muitos aspectos na Alegria do Evangelho, depois em outros documentos, muito do que nós temos no documento de Aparecida. Há algumas pessoas que vão dizer, né, alguns especialistas, estudiosos, vão dizer que uma característica muito forte do papado de Francisco foi esse chão da América Latina. A própria teologia, a própria eclesiologia, a mariologia, enfim, todos esses aspectos que o Papa Francisco levou, né, para o seu testemunho enquanto Papa, muito do que ele bebeu, muito do que ele trabalhou, do que ele fez, né, na América Latina. Então, o documento de Aparecida, falando sobre isso, né, é sobre o ser e o fazer dos cristãos leigos na igreja, nos diz assim que é pelo batismo e a confirmação que os cristãos leigos e leigas são discípulos e missionários de Cristo.
que é esse ser e fazer que se destaca no texto, né, que nos caracteriza, então, pela nossa missão e pela nossa vocação. E algo muito interessante é dizer assim que esse ser e fazer são únicos e irrepetíveis. O Papa Francisco gostava de dizer muito isso, né, em relação às mulheres, em relação aos jovens. Ele dizia muito sobre essa questão de vocês são únicos, de não tenham medo, de avancem, sejam ousados, como ele vai dizer de novo na Alegria do Evangelho. E a gente cita muito a Alegria do Evangelho porque, como ele mesmo colocou, ali estava todo o programa do papado de Francisco, e como nós sabemos, né, ele abriu muitos processos na vida da igreja, que precisavam, de fato, fazer uma nova ou atual recepção do Concílio Vaticano II, que, de fato, nos desse esse jeito de ser e fazer, de ser igreja. Então, também o documento de Aparecida caracteriza-se pela sua influência no meio social, e coloca a nossa vocação, né, enquanto cristãos leigos e leigas, para esse ser e fazer no mundo, principalmente na política, onde podem se modificar as estruturas injustas, que se transformam em estruturas de pecado para toda a sociedade. E, enfim, se fomentam também a participação, nosso testemunho concreto de fé, de vida, e orienta-se para uma devida formação teológica. Aqui nós encontramos uma lacuna enorme, né, nessa questão do que Aparecida apresenta, né, dessa devida formação teológica, porque também Aparecida já começa a levantar um grito aqui sobre a questão das mulheres, da formação para as mulheres, o espaço, sobretudo na formação, numa participação também, claro, mas nessa questão da formação teológica, quando nós sabemos que a grande dificuldade, né, de mulheres terem aí uma boa formação adequada, como se diz, né, nos documentos, uma formação adequada, uma boa formação teológica para contribuir nas várias estruturas da igreja. Há ainda uma dificuldade, há muros ainda que separam muito essa questão, essas oportunidades, investimentos, que de fato algo que a gente percebe que não há uma preocupação e uma dedicação nesse sentido. Quando encontramos mulheres com formação litúrgica, catequética, teológica, nós vamos perceber que parte muito da vocação que cada pessoa descobriu, mas também de um investimento próprio de tempo, um investimento financeiro, às vezes contando com uma ajuda anônima aqui e ali. Então, tudo isso é muito distante daquilo que é o real objetivo, né? E então, também nesse sentido, o Papa Francisco tentou dar alguns passos, de fato, inserindo mulheres, apontando para esse caminho, né, dessa responsabilidade da igreja, e tentando mudar até alguns documentos canônicos, de fato, para uma inserção mais efetiva, né? E aí, um dos pontos que o documento de Aparecida, entre tantas questões importantes ali de Aparecida, né? Mas um dos pontos que trata, né, é sobre a espiritualidade própria dos cristãos leigos e leigas, condizente com a sua realidade, com o seu contexto. Então, algo que muitas vezes nós percebemos, uma espiritualidade, às vezes, desligada da realidade, do mundo que aquela pessoa vive, algo que às vezes procura mais distanciar do concreto da vida do que fazer com que essas pessoas se tornem, de fato, protagonistas da evangelização, sujeitos eclesiais, corresponsáveis. São todas expressões que os documentos da igreja nos trazem, né? E também sujeitos autônomos na sua vida, no seu cotidiano. E então pede também para que as comunidades eclesiais, muitas delas dirigidas e animadas por leigos,
tem uma permanente conversão pastoral. E um outro aspecto importante que eu gostaria de destacar é na questão organizacional, que o documento pede para que a participação dos cristãos leigos e leigas deve subir degraus mais altos dentro da igreja, participando em nível pastoral do discernimento, da tomada de decisões, do planejamento e da execução dos projetos. Eu diria que tem uma caneta de Francisco, né? Porque o quão, né, foi a dedicação dele nesse aspecto. E o sínodo vem justamente para apontar nessa direção. Portanto, quando nós trabalhamos, então, lemos, já vamos nos encantando com a Evangelii Gaudium, que é esse documento do Papa Francisco, Exortação Apostólica, Evangelii Gaudium, né, Alegria do Evangelho. Então, ele diz ali que ele não quer deixar a palavra final, que não é papel do Papa fazer isso. E é muito bonito, né? Toda essa humildade dele de se colocar dessa maneira. E ele diz ali que devem ser os bispos nas dioceses, que devem ser os primeiros a ouvir, a cuidar do seu rebanho, e nos convida a ser uma igreja em saída. Essa igreja em saída, e aí, para onde essa igreja em saída? Então, há uma pessoa que diz assim, que só sai quem está dentro. Então, se o batismo nos faz participantes, né, dessa comunidade eclesial, não apenas para ficarmos inseridos nas quatro paredes do templo. E aí que o Francisco diz, é preciso ir às periferias existenciais, geográficas, sociais. Ele diz, eu prefiro uma igreja enlameada, eu prefiro uma igreja que vá nas periferias do que uma igreja que o próprio Comblan já falava isso na década de 90, que uma igreja de gabinete, né, ele dizia, é preciso superar esse modelo de presbíteros, sobretudo, que ficam em gabinetes, trabalhando em questões administrativas. Aí que Francisco diz, uma igreja, né, presbíteros ou pastores, sejam eles pastores, pastoras, eu diria, né, com cheiro das ovelhas. E até o último dia de vida, Francisco fez esse gesto, né? Foi para o meio do povo, sentir ali provavelmente aquela força, né, que ele precisava de fato naquele momento da sua fragilidade. E ainda na Alegria do Evangelho, Francisco vai nos dizer, ele diz, desculpe o neologismo, mas eu vou utilizá-lo aqui. E ele diz que é preciso primeirear. A gente diria, talvez são trabalhadores e trabalhadores de primeira hora. Não podemos mais ficar esperando que alguém nos diga o que nós temos que fazer. Cristãos leigos e leigas conscientes da sua missão sabem o que precisam ser feitos, mas nem por isso, também diz Francisco, se você quer ir sozinho, se você quer tomar a decisão sozinho, você certamente não vai tomar a melhor decisão. Se você quer tomar a decisão em conjunto, é preciso escutar a voz, escutar as pessoas, escutar a voz do Espírito, para depois tomar o discernimento e depois tomar as decisões. E esse processo, isso vai demorar mais, porque é um processo, mas você vai envolver as pessoas, você vai acompanhar, e daí vem os frutos para que depois possa festejar. Então ele coloca esses 4 verbos, né? Envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. E Francisco diz muito claro, foi um papa que não teve medo, né, de dizer sobre essa dificuldade que o mundo enfrenta com a questão da economia, principalmente. Né? Os interesses, os poderes, as competições centradas numa economia. Ele vai dizer uma economia que mata, uma economia que sufoca. E ele olha para o mundo e vai dizer, o mundo está queimando, o mundo está se acabando. E daí, quando ele vai dizer, é preciso olhar para a criação. E agora nós já estamos celebrando 10 anos da Laudato Si, que vai dizer com, né, uma das encíclicas assim que mais
falou claramente sobre os problemas sociais, problemas políticos, a centralização de um poder que mata, e Francisco não teve medo de orientar o povo de Deus para dizer não a uma economia da exclusão, não à nova idolatria do dinheiro, não a um dinheiro que governa em vez de servir, não à desigualdade social que gera violência, não à sede egoísta, não ao pessimismo estéril, não ao mundanismo espiritual e não à guerra entre nós. E toda essa a questão da guerra que nós assistimos, infelizmente, né, assim, nós choramos a cada dia sem poder socorrer os nossos irmãos ali em Gaza, ou tantos conflitos na África, tantos na Ucrânia e tantos outras, como o Papa disse, é uma terceira guerra mundial em pedaços. E nós vamos assistindo toda essa competição de poderes, de acúmulos, de sabe lá Deus para quê, né? Tanto dinheiro, tanto poder. Enquanto o Papa diz que é preciso trabalhar pela inclusão dos pobres. E ele não só diz, né, como ele faz isso. Ele mesmo vai lá em tantas ações do Papa. E aí aqueles pontos também muito importantes quando ele vai tratar do bem comum e da paz social. Um pouco adiante ele vai trabalhar aquelas 4 afirmações muito assim, fundamentais que eu acho que perpassa todo o papado de Francisco. O tempo é superior ao espaço. Então, nós vivemos uma sociedade da pressa, né? Tudo precisa acontecer logo, tudo é para ontem. Essa questão da rapidez da informação, a gente recebe uma mensagem, já precisa responder. Ele diz que é preciso ter tempo para todas as coisas. E isso, ele é superior ao espaço. A unidade que prevalece sobre o conflito. Nós vivemos também, né, uma dificuldade de diálogo sobre as questões políticas, religiosas, questões de gênero e questões sociais. E ele diz, é preciso unidade em todas as coisas, né, que prevalece sobre todos esses conflitos. Por isso que ele disse e vai dizer de novo ali no sínodo, é preciso fixar os olhos em Cristo, voltar às fontes e fixar os olhos em Cristo. A realidade é mais importante do que a ideia. Então, nós vivemos num mundo onde, né, nós falamos, temos discursos muito bonitos, mas a realidade é mais importante que a ideia. Então, é preciso tocar nas feridas dos sofredores. Né? Na Evangelii Gaudium, um pouco mais lá para o final, ele vai dizer isso, né? Que nós, muitas vezes, queremos fugir de tocar na ferida dos sofredores. Ali está a realidade, que é mais importante do que a ideia. Então, é preciso, né, a saquenos, é preciso descer, né, esvaziar-se e descer no sofrimento de tantas pessoas que sofrem dos diversos males, né, impostos muitas vezes justamente por todo um sistema, uma economia que mata. E ainda que o todo é superior à parte. Então, não é só a minha opinião que deve prevalecer, não é só o meu ponto de vista que deve prevalecer, e aí vem o diálogo, né? Toda essa dimensão do acolher, toda essa dimensão do cuidado com a casa comum. Ele vai dizer, aqui é o lugar que Deus nos colocou, é o lugar que Ele quer que nós cuidemos, para que todos possam ter acesso a terra, teto e trabalho. Então, se a gente perceber, tem 3 T's na terra, teto e trabalho, e tem 3 T's. Todas, né? Toda essa questão da ecologia integral. Papa Francisco vai falar de uma conversão eclesial, uma conversão pessoal, mas também uma conversão ecológica, porque ele trata, né, tem todo esse olhar para a crise climática. Na Fratelli Tutti, muito importante, né, um documento que, inclusive, foi o tema que foi utilizado, né, no texto base da campanha da fraternidade do ano passado. Eu gosto muito ali, né, ele trabalha toda a questão do samaritano, e ele vai dizer
como é difícil hoje encontrar, é quase um milagre que a gente encontre alguém que diga, por gentileza, muito obrigado. Ou seja, essa relação que precisa de uma conversão também. E ele trata muito da cultura do encontro, a ternura, né? De olhar a pessoa como alguém que é tão humano quanto eu. Então, a questão antropológica que o Concílio Vaticano II trouxe no centro, o Papa Francisco resgata muito isso em todos os sentidos. E aí, a questão da Fratelli Tutti, né, quando ele diz nós somos todos irmãos e irmãs, né, a gente complementa aqui, que a Fratelli Tutti ficou nós somos todos irmãos e a gente inclui, né, somos todas irmãs. Por que isso? Né? Porque essa competição que nos tira o foco. E, de novo, né, ele vai falar de uma revolução tecnocrática, vai trazer o problema. Ele não vai dizer que o problema é a direita ou a esquerda, mas ele vai dizer da tecnocracia, ou seja, o que está aí trabalhando, né, nos ofendendo e ofendendo aquilo que a doutrina social da Igreja defende com tanto zelo, que é a democracia. Então, aí nós temos um outro grande entrave, um outro grande problema. Um outro documento que eu trago assim com muita alegria, com muito carinho, é o que ele fala sobre a santidade, né? Gaudete et exultate. Ele trata sobre a santidade no mundo atual. Foi tão bonito esse documento, mas tão pouco trabalhado. E um aspecto que eu queria trazer dali, o que ele coloca como neopelagianismo e neognosticismo, né? São os dois problemas muito graves. Ele fala, nós não estamos distante disso, né? Nós estamos está muito presente na nossa realidade hoje. Ou seja, toda aquela questão das heresias, né, dos primeiros séculos da igreja, falando das duas naturezas de Jesus, quem é Jesus para nós. Então, basta conhecer Jesus que já estamos salvos. Não basta isso. Né? É preciso testemunho, precisa conversão diária, é preciso seguimento, é preciso ser discípulo missionário de Jesus, é preciso, como diz Jesus, né? Quem me segue não pode botar a mão no arado, olhar para trás, tem que deixar tudo e me seguir. O que é esse deixar tudo hoje? Né? O que são essas renúncias de hoje? Então, todos esses aspectos que ele traz ali, vai dizer também dos vários medos. Acho muito bonito, né? Tem mais para o finalzinho, quando ele trata das bem-aventuranças, nesse documento sobre a santidade, ele vai dizendo ali de muitas questões atuais que nós estamos apegados. Então, aquilo que nos deixa apegado também dificulta que a gente. Eu gosto de trabalhar essa dimensão da mochila, né? Se a gente leva uma mochila muito pesada, uma mala muito pesada, a gente vai demorar mais para chegar onde a gente quer chegar, né? Então, esse esvaziamento nosso e eu falo isso muito pelas malas que eu carrego, né? Às vezes eu ponho tanta coisa na mala que eu tenho que fazer e desfazer a mala várias vezes, porque eu disse, para que eu preciso de tudo isso, né? Não preciso disso, tira, porque isso vai me dificultar. E aí também nas nossas coisas, né? do dia a dia, os nossos apegos. Eu queria também dizer, né, da atenção que o Papa Francisco teve em relação aos jovens. Aquele documento, a exortação pós-sinodal com os jovens, que eu acho fantástico, quando ele faz todo um diálogo com os adultos e com os jovens, com os adultos e com os jovens. Né? Diz, agora eu quero falar para os jovens, agora eu quero falar com vocês, adultos. Esse cuidado, né, que ele tem de dizer ali assim, aqui há uma particularidade, há uma especificidade, que é essa realidade da juventude. Mas vocês, adultos, não fechem caminhos para os jovens. Deixem que eles sejam livres, deixem que eles tragam a sua vida, a sua criatividade, enfim, precisa ler o documento, a gente não tem tempo para trabalhar toda essa dimensão. Também a própria Amoris Letícia, ali, o Papa Francisco tentou avançar um pouco mais, né, no acolhimento, as famílias, as questões mesmo
homoafetivas, teve ali as suas dificuldades, os entraves, também acho que precisamos aí de um tempo oportuno, né, como diz, para trabalhar toda essa dimensão, para a gente, eu estou citando tudo isso para a gente perceber o quão frutuoso, né, quantos assuntos nós temos. E ainda, chegando agora propriamente no sínodo, eu gosto muito, né, que o Papa Francisco trata ali alguns aspectos do sínodo, agora, então, que nós estamos na fase de implantação, né, do sínodo, o Papa Leão, então, 14, disse que se ele está dando continuidade ao papado de Francisco, essa implantação também acredito que deve acontecer. E no sínodo, o Papa Francisco dizia que é uma questão de atitude, não é slogan, não é evento, mas é atitude. Nossa, isso aqui muda completamente a nossa compreensão de todos aqueles aspectos que o Papa trouxe. Inclusive, a própria participação de mais de 50 mulheres, como não só pessoas que foram assistir, mas também com direito a voto. Foi um passo muito importante, fez muita diferença, porque nós tivemos mulheres muito importantes aqui do Brasil, por exemplo, a Sônia, a Cristina, né, que participaram, a Sônia pelo Conselho Nacional, enquanto presidência do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E o testemunho da Sônia é muito bonito, né, quando ela diz assim, imagina, eu saí mulher preta, pobre, né, saio aqui de Montes Claros, de Minas Gerais, vou participar do sínodo. Mas a presença, né, de Sônia, enquanto pessoa que tem uma vivência com as comunidades, com o laicato no Brasil, deu a ela essa responsabilidade, esse lugar de nos representar como mulheres ali no sínodo, com direito a voto, na participação de todas essas reflexões. O Papa Francisco também tomou decisões importantes, né, de colocar mulheres, ainda que religiosas, eu digo ainda que religiosas, porque aí é que está a grande questão, né? O Papa dizia, é a hora dos leigos, ele retoma uma fala de um Papa de um outro momento, diz, a hora dos leigos é agora, mas parece que essa hora ainda não chegou, né? Disso que o documento de Aparecida já citava, né? Que eu destaquei ali, que era essa participação também nas estruturas. E o próprio documento do sínodo, né, quando trata da participação das mulheres, que é uma questão que ficou em aberto, por exemplo, sobre a questão do diaconato feminino, e também tratou ali, né, sobre a participação das mulheres na formação dos presbíteros, e foi incisivo isso, né, dizendo que é preciso inserir mulheres, e nós sabemos quantas mulheres capacitadas, com uma boa formação nós temos, e que podem dar essa excelente contribuição, por quê? Porque nós somos a maioria que já estamos nas comunidades, nas várias funções, seja de pastorais, de movimentos, nas várias expressões laicais. A grande questão é a corresponsabilidade e a autonomia. Foram assuntos tratados desde o Vaticano II, também nos documentos episcopais aqui do Brasil, né, do episcopado brasileiro, e são assuntos que ainda estão na nossa pauta ainda hoje, né, da corresponsabilidade e autonomia. Então, essa corresponsabilidade é algo e do protagonismo, sobretudo, de ser tratado como sujeitos eclesiais que nós somos, né? E aí vem isso, né? Nós não somos empregados, nós não somos submissos, nós temos a nossa dignidade enquanto batizados e batizadas. Mas, na prática, né, aquilo que Francisco dizia da realidade superior à ideia, então, essa é uma ideia que, na prática, ainda, né, em muitos aspectos, está distante. E tudo passa pela formação. Então, o documento do sínodo, né, o documento final do sínodo, que muitos lamentam que não tenha sido uma exortação pós-sinodal, porque teria talvez mais peso, enfim.
Só que, para Francisco, né, Francisco trabalha muito na dimensão de processos, e por isso que, ao concluir o sínodo, ele diz, eu desejo que seja rapidamente divulgado esse documento, publicado esse documento, para que chegue na mão, o mais rápido possível, na mão das pessoas, né? E aí, nesse sentido, é que se trabalha também no sino dessa participação nos vários conselhos, nos vários organismos, a questão da prestação de contas, enfim, que seja também trazido aí as expertises, né, vamos dizer assim, do laicato com as suas várias profissões, para que ajude, seja nos conselhos econômicos, nos conselhos de pastoral, ou no sino dos diocesanos. Então, que é muito importante essa participação e essa dedicação que há do laicato, né? Então, eu penso que assim, são pontos que eu gostaria de trazer. Obviamente, aqui a gente não está fechando, são questões que a gente traz para reflexão e que espero que, a partir, né, dessa nossa conversa aqui, possam depois fomentar essa reflexão também em outros grupos, Frei Jonas. Célia, que bom, que bom. Quanta riqueza, quanta coisa você nos trouxe. E um detalhe, não, né? Algo que ficou bacana demais. Você passeou pelos documentos, passeou pelo magistério da igreja, trazendo-nos essa riqueza, né? Nesse acento do laicato e da figura da mulher. Só que a gente quer ouvir você mais um pouquinho. Eu queria te perguntar por duas coisas. Primeiro, bom, nós somos participantes, né, da Academia Marial de Aparecida e a gente sabe a necessidade, não é, de ressituar a figura da Virgem Maria numa devoção que de fato seja uma espiritualidade mariana saudável, que ajude o cristão leigo, presbítero, bispo, o cristão papa, né, a viver a fé. Célia, a Mariologia ela foi escrita por homens, né? Se a gente pensa dos evangelhos até mais ou menos o Concílio Vaticano II, foram homens que escreveram a Mariologia. É claro, nós tivemos mulheres como uma Beatriz da Silva que escreveu uma regra de vida baseado na espiritualidade mariana. Tivemos mulheres visionárias que deixaram seu testemunho de experiência mística, mas a Mariologia mesmo, né, foi um tratado sobre uma mulher, escrito esse tratado por homens. O que você acha, Célia? A Mariologia ela precisa passar por uma conversão teológica, uma conversão epistemológica? Qual a conversão necessária que para a gente fazer uma boa Mariologia é necessário nos dias de hoje? Nossa, que excelente provocação, Frei Jonas. De fato, quando nós aprofundamos, né, em todo o tesouro da Mariologia, que nós temos no magistério da igreja, bíblico, nós encontramos entraves, justamente por conta desse olhar feminino, a partir de um olhar feminino, mas também para uma figura feminina. E sempre essa necessidade de reforçar esse elan da presença feminina, não só a partir de Maria, mas a partir de outras mulheres na Bíblia, né? De fazer essa percepção, e como os biblistas nos ajudam neste momento, né? Pela exegese, pelas hermenêuticas, as várias teologias hoje também que na transversalidade nos ajudam a perceber isso. Fato é que a Mariologia ela ainda está muito fixada na questão da Maria Mãe, né? Assim, a igreja nos apresenta sempre Maria Mãe. E quando nós olhamos, nós mulheres, pelo menos eu posso dizer a partir de mim e de outras, nós queremos olhar Maria a partir da mulher que ela é. Primeiro, ela é mulher, né? Primeiro, ela é uma criatura, uma filha de Deus. Primeiro, ela é mulher. Isso, como é importante perceber essa figura feminina na história da salvação,
que vai dar uma grande colaboração, uma grande contribuição, mas pela vida que ela tem, né, pela vida que ela já faz, já pratica. E aí, nesse sentido, é que nós precisamos, talvez, inverter ou reverter, né, o nosso olhar, e como você diz, para essa conversão, que muitas vezes a própria piedade popular, que é tão linda, que é algo tão bonito, tão frutuoso, mas que tem também muito dessa fonte que você trata, né, impregnada, a partir de um simbolismo ou de simbologias que não nos permitem, muitas vezes, descortinar e perceber essa presença dessa mulher, ao ponto do dado antropológico ficar embaçado, vamos dizer assim, e que se a gente consegue olhar muito mais, bem entre aspas e com letra minúscula, uma deusa, do que essa figura de uma pessoa que livremente, obviamente com todas as dificuldades e problemas e medos que ela teve. Eu gosto muito de brincar com aquele texto que a comunidade de Lucas nos oferece, né, quando diz ali que o anjo foi até Maria, né, o mensageiro foi até Maria e perguntou para ela e ela já respondeu. E a gente escuta muito isso aqui, né? Não, Maria respondeu prontamente, porque ela já estava pronta, então ela já respondeu. E aí eu gosto de brincar, bem, eu como mulher sei muito bem que uma resposta só não dá, não serve. E que provavelmente essa conversa foi uma conversa de horas, né? E ela voltou algumas vezes a dizer, mas peraí, eu não estou entendendo, vamos tentar entender direito essa conversa aí, essa história, porque tem isso aqui, tem isso, como é que a gente resolve isso? Né? Então, não é algo simples assim que uma pessoa numa condição X de risco de vida, inclusive, né, vai dizer tá tudo certo, tudo resolvido, não, em nome de uma fé que a gente nem, né, subjetiviza isso e diz ela fez e está tudo certo. Então, de fato, nós precisamos, penso, sim, do dado bíblico, que é o dado que nós temos, mas um dado antropológico, né, de perceber essa mulher, essas dificuldades, os seus desafios, e que hoje, né, a Mariologia possa, como o Papa Francisco fazia, né, obviamente se debruçava, ia ali à capela, né, a mãe, pedir essa proteção, pedir esse cuidado, mas no final da Evangelii Gaudium, ele diz assim, né, que nós tenhamos a mesma santa ousadia que Maria teve. E essa não é a expressão dele, né? Ele já retoma essa expressão de outros padres da igreja. Mas essa santa ousadia para nós, que pode se traduzir também em parresia, né? Alguns vão dizer que essa santa ousadia é parresia. O que é isso, né? É acreditando, você que é um especialista aí na Mariologia pneumatológica, né? Você vai concordar comigo, né? Que como é preciso perceber essa força, esse impulso da Divina Ruá, que faz com que essa atuação, né, esse jeito de ser mariana ou mariano, que seja de fato envolvido por esse impulso, por essa ousadia que não é nossa. Sim, nós acreditamos que não é por nós, né? Mas por essa força maior. Então, eu penso que a Mariologia ela precisa ser beber desse vinho bom, eu diria assim, dessa santa ousadia, dessa parresia que envolveu também Maria. Não sei se eu Maravilha. respondi, será esse o caminho aí que você De estava novo, Célia, você nos abre pontes, você nos abre horizontes, obrigado. Eu também sei que você tem uma preocupação muito grande com a catequese, né? Os processos de iniciação sacramental, de iniciação da fé, de iniciação na vida da comunidade. Falar de laicato hoje e catequese, vamos pensar catequese de primeira comunhão, catequese eucarística. Célia, o que você acha também? Quais as conversões, caminhos que a catequese precisa estar atenta?
Então, veja só, a igreja no Brasil, ela tem uma atenção muito especial à iniciação à vida cristã, que foi, inclusive, uma das prioridades das diretrizes 2019, né? Tomou como um dos pilares, né, da ação evangelizadora no Brasil, e, inclusive, publicou o documento específico 106 ou 107, acho que 107, da CNBB, Iniciação à Vida Cristã. E, então, qual que é o grande objetivo aqui? Que a pessoa que, desde criança, adolescente ou adulto, que possa beber, de novo, beber da fonte, dessa fonte que é bíblica, dessa fonte que é comunitária, de uma vida em comunidade. E aí nós sabemos, né, voltando à Mariologia, nós sabemos que Maria, né, teve a sua grande participação na comunidade, foi aquela que estava com a comunidade. Então, estar, viver e ter uma comunidade para chamar de sua é fundamental. Então, a iniciação à vida cristã não é mais uma catequese, vamos dizer assim, usar uma expressão um pouco grotesca aqui, mas não é algo de prateleira, né, que você vai lá, retira, ou algo que de uma ação vazia, que você, né, não criticando o modelo anterior, mas se houve mudança porque o modelo anterior de catequese realmente não estava respondendo mais às exigências, necessidades dos tempos atuais. Então, uma catequese que de fato possa levar à fonte, que é Cristo, assim como toda a teologia tem como fonte, né, a cristologia, também a catequese precisa fazer com que voltemos à fonte. Porém, um Jesus, a gente diria, encarnado nas nossas realidades, não um Jesus que ficou na história, um Jesus espiritual, porque aí a gente pode cair até numa heresia, né? E aí, então, nesse sentido, a catequese ela tem essa preocupação dos ritos, dos ritos na comunidade, com a comunidade, em uma inserção com as famílias. Então, quando se faz os ritos da iniciação à vida cristã, de fato, como se pede, numa inserção das famílias e a participação da comunidade, a comunidade vive uma outra realidade, aquela família vive uma outra comunidade e os catequizandos e catequizandas também. Mas, infelizmente, ainda não é isso que nós estamos presenciando na grande maioria das nossas comunidades. Né? Se perde muito fazendo ainda celebrações, por exemplo, que deveriam ser com as comunidades, se fazendo à parte. E, de novo, a comunidade não participa e, de novo, essa pessoa não é inserida na comunidade. Por outro lado, as famílias também, elas não foram iniciadas. É muito interessante isso. Porque é preciso fazer uma iniciação com as famílias para que elas compreendam todo esse processo de participação. Então, de novo, voltando naquilo que o Papa faz enquanto proposta no sínodo sobre a sinodalidade, é a atitude, não é evento. Então, a família precisa mudar, ter uma nova atitude, para que os catequizandos, desde criança, adolescente, jovens, adultos, também possam mudar a atitude. Para discípulos missionários de Jesus Cristo, não para ir lá e comprar, adquirir um produto na igreja, porque essa mentalidade ela ainda é muito presente. Nossa, de fato, isso aqui é igreja como um supermercado religioso, né? Exato. Você precisa de uma primeira comunhão, aí eu preciso que esse menino faça a primeira comunhão, eu preciso batizar aquela menina, vou lá, encomendo um sacramento, e depois a gente reza, né, para que aconteça uma verdadeira, não iniciação ao sacramento, a graça aconteceu, mas uma inserção efetiva. Exato, e aí, Frei Jonas, essa questão da participação, ela é muito importante, porque se a criança, o adolescente, não se sente participante, se ele não toma parte
se ele não se sente inserido, acolhido na comunidade, e o mesmo para a família, depois nós queremos que os jovens, no pós-crisma, permaneçam na vida comunitária. Nós não fizemos o processo, então isso que o Papa Francisco nos chama muita atenção, para o processo, precisa abrir os vários processos. Vamos dizer assim, está pronto, acabado? Não, ele precisa ser construído com os vários atores e atrizes catequetas, né? Aí a gente tem o Ministério dos Catequistas, o Ministério do Leitorato, né, que nós comentamos também. Então, são pessoas especiais que já vivem, já estão nas comunidades, que podem ajudar ainda mais com esse ministério, toda essa vivência que toda a comunidade participa da iniciação à vida cristã. Isso é muito bonito quando acontece dessa forma. Né? Então, precisamos aí estudar, fazer a recepção. Né? Eu acho muito bonito, tem uma questão no documento final do sínodo, que diz assim, né, nem tudo o que está escrito é lei. As coisas precisam ser compreendidas, e aí vem todo o processo da escuta, do discernimento para a tomada de decisão. Então, ou seja, não é porque está no papel que é decreto e que aquilo vai ser colocado em prática. A realidade é superior à ideia. Isso. Célia, muito obrigado. Que bom, que prazer te escutar, que bom tê-la no nosso canal. Esperamos contar com você mais vezes. A sua presença nos ilumina, a sua palavra nos traz força, nos traz coragem. E esse carinho, né, que você tem pela preocupação da igreja, do ministério da mulher, do ministério do leigo, da leiga, isso para nós é fundamental na nossa espiritualidade franciscana. Muito obrigado, paz e bem, que Deus abençoe você, o Zé Luiz, os meninos, tudo de bom. E nós agradecemos. Gratidão também pelo convite. Eu peço desculpas até, né? Passei por abri tantas janelas, mas pelo tempo, para que a gente possa também fazer essas provocações e que as pessoas possam se apaixonar por isso, né? Claro que o Papa Francisco dizia: eu vou escrever, eu sei que as pessoas não leem mais, né? Vai ficar ali no texto. E essa provocação valeu a pena, porque a gente, de fato, leu, bebeu, continua bebendo da fonte de Papa Francisco. Vamos beber ainda por muito tempo, porque é algo maravilhoso. E, assim, convido você que está aí nos acompanhando, vai acompanhar, vai assistir, que se anime, procure formação, procure esse espaço, se dedique, porque realmente a igreja conta conosco, nós também somos igreja, e buscamos o nosso espaço, buscamos a nossa participação com essa nossa dedicação. E, mais uma vez, também minha gratidão à Escola Franciscana de Teologia, e a você, Frei Jonas, um grande amigo também, minha gratidão. E gratidão também a você que nos acompanhou na nossa live. Muito obrigado pela presença, pelo carinho. Deixa aí a sua curtida, seu comentário. Para nós é muito interessante, muito bom essa resposta, esse contato. Amanhã a gente continua na nossa semana de gratidão a Deus pelo ministério do Papa Francisco, por essa primavera eclesial que foi, que é ainda no mistério da ressurreição, o Papa Francisco. Paz e bem, fiquem com Deus.